Oi, gente, eu sou Bruno. Hoje a gente vai ter mais uma aula de filosofia. Pessoal, essa aula de hoje é muito importante para consolidar o nosso entendimento do que é filosofia. É uma aula que, na minha experiência de estudante do ensino médio, ela não acontece em outras disciplinas. Por isso, separa o seu material de estudo, pega o seu lápis, pega a sua caneta, pega o seu caderno e presta bastante atenção. O título da aula de hoje é, olha lá no slide, o que é atitude filosófica? Essa pergunta é o princípio da nossa aula, em dois sentidos. Em primeiro lugar, ela é a pergunta que começa a nossa aula. Mas, em segundo lugar, ela é também a pergunta mais importante dessa aula. Por isso, ela é o princípio dessa aula. Nesse sentido, a gente precisa entender o que essa pergunta está demandando da gente. Como assim o que é atitude filosófica? A gente olha para essa pergunta, ficam algumas coisas que a gente precisa entender. O que é atitude e o que é filosofia. Então, naturalmente, para a gente conseguir responder essa pergunta, olha lá no slide de novo, a gente precisa ter um entendimento prévio do que é filosofia, caso a gente queira entender o que é atitude filosófica. Vamos conversar um pouco sobre o que é filosofia. Com certeza, você já deve ter ouvido falar que a palavra filosofia é de origem grega e que ela tem alguma coisa a ver com a experiência do conhecimento. E quando a gente fala em conhecimento, a gente está fazendo referência aqui àquela palavra grega que é sofia. Vem do grego sofós, que é o sábio. Sofia quer dizer conhecimento. Mas qual é o nosso comportamento em relação à experiência do conhecimento? Como que ela acontece? A palavra filosofia costuma ser traduzida literalmente por amor à sabedoria. Mas que tipo de amor? O grego tem pelo menos 6 palavras diferentes para descrever a experiência do amor. Então eu quero mostrar para vocês algumas dessas palavras para a gente tentar entender melhor o que é a filosofia. Olha lá no slide, por favor. Um dos termos que o grego usa para explicar a experiência do amor é ágape. Curiosamente, um termo muito presente no texto bíblico. E ele é usado para falar do amor em sentido divino, pensando na experiência do sacrifício, pensando na experiência daquele amor incondicional. Não é esse o amor característico da filosofia. Vamos lá para o próximo. Uma outra palavra que o grego usa para falar de amor é eros. E quando o grego pensa na experiência de eros, ele está pensando naquele amor sexual, naquele amor ligado à experiência erótica. Também não é a experiência de amor que a filosofia diz respeito. Um outro termo grego utilizado para falar da experiência do amor, vamos lá no slide, é storge. Essa palavra diz respeito ao amor num sentido familiar. O amor, por exemplo, de pai para filho, de mãe para filho, de pai para filha, de mãe para filha, entre irmãos. A gente está falando aqui amor num sentido filial. Também não é a experiência de amor que faz parte da filosofia. A próxima noção é uma palavrinha que a gente lê como philautia. Aqui a gente está falando em grego da experiência do amor próprio. No idioma grego, essa palavra é associada à experiência do egoísmo,
de uma pessoa que ama demais a si mesma. E essa também, como vocês já conseguem ver a formação da palavra, não é a palavra usada para a gente formar a expressão filosofia. Uma outra palavra que o grego também utiliza para dizer amor, vamos lá na tela, é a expressão mania. Quando o grego usa essa palavra mania, ele está se referindo a uma experiência amorosa completamente louca, obsessiva, quase doentia. Também não é a palavra que o grego utiliza para a gente pensar a experiência do amor. Gente, a palavra que o grego utiliza, significando amor, para formar a expressão filosofia, que é amor à sabedoria, é justamente a palavra filia. Filia, o grego entende filia como uma palavra que diz amor, pensando no amor que existe entre amigos. Se a gente quiser entender o que é filosofia, a gente precisa entender como os amigos se comportam em relação um ao outro. A amizade tem uma função muito importante para o grego em termos de sociedade. Na real, o grego entende que a amizade é o fundamento de todo e qualquer comportamento político humano. Olhem que curioso, um povo entendendo que a amizade está na base de todas as relações políticas. Por que a amizade é tão importante assim para o grego? Aristóteles vai mostrar para a gente que é através da amizade que nós adquirimos uma visão de mundo diferente da nossa. É graças aos nossos amigos que nós podemos ver o mundo de uma maneira que não é a nossa. Ou seja, os nossos amigos nos retiram do nosso egoísmo, nos retiram do nosso solipsismo e fazem com que a gente encare um mundo de maneira diferente da nossa. Eles nos tornam mais sábios pelo simples fato de serem nossos amigos e de permitirem que a gente se coloque no lugar deles. Não é por acaso que essa palavrinha é utilizada para pensar a experiência filosófica. Então, a filosofia, por característica, é claro que isso não define a filosofia como um todo, mas a característica dela é expandir os nossos horizontes, permitir que a gente veja as coisas por prismas diferentes. Então, agora que a gente sabe um pouco mais sobre o que é filosofia, a gente pode voltar lá para o princípio, vamos lá no slide, vamos ver a pergunta inicial, principal da nossa aula, o que é atitude filosófica. Ora, essa pergunta está querendo saber da gente qual é o comportamento, a atitude que se espera de alguém que está estudando filosofia, de alguém que leva a filosofia a sério, de alguém que ama o conhecimento. Qual é a ação que caracteriza a filosofia? Notem que, ainda que essa seja uma pergunta pertinente para a disciplina de filosofia, essa é uma pergunta que você pode fazer a respeito de qualquer coisa que você faça, a respeito de qualquer coisa que você estude. Qual é a atitude que se espera, por exemplo, de um estudante de matemática? Como ele deve se comportar se ele ama isso que ele estuda? Qual é a atitude que se espera, por exemplo, de um político, partindo do pressuposto que ele ama e se ocupa disso de maneira séria? Para a gente entender isso dentro da filosofia, a gente pode recorrer a dois clássicos, Platão e Aristóteles, que escreveram sobre os princípios da filosofia. Os dois utilizam a noção de espanto para compreender o que é a filosofia. Gente, por espanto, é a palavra em português que a gente traduz a expressão grega taumatzen. Essa palavra quer dizer espanto, no sentido de terror, choque. A experiência do espanto é aquela onde você vê uma coisa como se fosse pela primeira vez.
Tenta imaginar uma situação onde acontece algo que você não esperava e você é pego de surpresa por isso. Essa é a experiência que o grego traduz por espanto. E, na experiência de Platão e Aristóteles, é essa sensação que faz a filosofia começar. Vamos lá na tela para a gente ver como que Platão entende o começo da filosofia. Esse trecho é um trecho de um livro que vocês estão lendo na tela, de um livro chamado Teeteto. E o trecho diz, é verdadeiramente de um filósofo esse pathos. Pathos é uma palavrinha grega que a gente pode pensar a experiência do sentimento, da disposição de espírito. É verdadeiramente de um filósofo esse pathos, o espanto, pois não há outra origem imperante da filosofia que este. O que Platão está querendo dizer nessa passagem do Teeteto é que a gente começa a pensar de verdade, a filosofia começa quando a gente faz um esforço para tentar ver as coisas ao nosso redor como se fosse pela primeira vez. Trata-se de um esforço bastante complicado, a gente ainda não sabe ao certo o que significa exatamente ver as coisas pela primeira vez. Vamos guardar essa perguntinha para daqui a pouco, quem sabe isso fique mais claro para a gente. Platão não foi o único que pensou o espanto como origem da filosofia. Aristóteles, olhem lá na tela, também vai pensar o espanto como origem da filosofia. Lá na Metafísica, ele vai afirmar o seguinte: pelo espanto, os homens chegaram agora e chegaram antigamente à origem imperante do filosofar. Então, vejam só, Aristóteles, assim como Platão, e assim como o pensamento grego como um todo, vai entender que esse espanto, esse terror, esse susto que as coisas causam na gente, é isso que tira a gente do lugar que a gente está acostumado a ocupar e é isso que faz com que a gente comece a pensar no que as coisas são. Mas a gente pode pensar, como assim espanto? O que é espanto, professor? O que eu preciso fazer para conseguir ver as coisas pela primeira vez? Não parece um exercício fácil, porque, convenhamos, a gente está bastante acostumado com o mundo ao nosso redor. A gente está bastante tranquilo com as coisas ao nosso redor. Existe resposta pronta para praticamente todas as perguntas que a gente pode fazer. E se a gente simplesmente aceitar a existência e a validade dessas respostas, como é que a gente vai conseguir ver uma coisa pela primeira vez? Para a gente tentar esclarecer o que é espanto, vamos falar um pouco, ali na tela para vocês verem, sobre a noção de problematização. O que é problematizar uma coisa? Ou, melhor, o que é um problema? Essa palavra, gente, tem uma formação bastante curiosa. Esse prefixo dela, pró, no latim, dá a ideia de um movimento de dentro para fora, no sentido de que você está trazendo uma coisa que antes estava escondida para fora, para o público. E a continuação da palavra problema, esse blema, no grego, vem de balo, quer dizer lançar. Problema é uma coisa que você joga para fora. É uma coisa que você coloca no meio da roda para todo mundo ver e para todo mundo pensar a respeito. A ideia da problematização está no centro da filosofia. E a gente tem aqui um filósofo francês chamado Maurice Merleau-Ponty para ajudar a gente a entender o que é o movimento característico da filosofia. E ele vai pensar isso através da ideia de problematização. Vamos lá na tela. O Merleau-Ponty ele vai entender que o movimento que caracteriza o filósofo e a filosofia é aquele movimento onde você sai de um estado de ignorância
para um momento onde você adquire conhecimento e depois, tendo adquirido conhecimento, você faz um esforço consciente para voltar a ser ignorante. A ideia de Merleau-Ponty é que o filósofo nunca é esse cara que estaciona, seja na ignorância, seja no conhecimento. O filósofo é sempre esse cara que está, de maneira consciente, orbitando entre esses dois extremos. A filosofia, gente, não é uma coisa que acaba quando você adquire o conhecimento. E a filosofia não é uma coisa que abomina a ignorância. Pelo contrário, a ignorância é necessária para haver filosofia. Sócrates, por exemplo, vai afirmar que a primeira coisa que precisa acontecer para uma pessoa realmente, honestamente embarcar numa jornada de conhecimento é justamente admitir que não sabe. A experiência do conhecimento não anula a experiência da ignorância. E o que Merleau-Ponty está dizendo para a gente é que o que caracteriza a filosofia é justamente ficar nesse meio termo entre ignorância e conhecimento. E a gente faz isso como? Transformando as coisas em problema. Olha lá na tela, muito importante. Filosofar significa transformar as coisas em problemas. Ou seja, a ideia é que a gente consiga pegar as coisas ao nosso redor do mundo, os assuntos que acontecem ao nosso redor e que dizem respeito a gente, nós temos que ter a habilidade de pegar essas coisas e retirá-las do lugar comum delas. Pô, se vocês pararem para perceber, nós estamos fazendo isso aqui e agora, porque nós estamos tentando entender o que é filosofia e o que é atitude filosófica. Olha o esforço que a gente fez para falar sobre várias experiências que a língua grega tem sobre a palavra amor, para a gente finalmente tentar entender qual que é o amor característico da filosofia. A gente sabe que a filosofia é uma espécie de amor, de amizade em relação ao conhecimento. Amizade no sentido de que a gente tem que permitir que o conhecimento, que a sofia, expanda o nosso olhar, permita que a gente veja as coisas sobre novas perspectivas. E nesse sentido, a filosofia opera através da problematização. Problematizar significa apresentar uma coisa em público para que as pessoas debatam em torno dela. Vamos tentar trabalhar com um exemplo de problematização. Olha ali na tela. Uma teoria muito famosa em filosofia política moderna é a teoria do contrato social. Aquela ideia de que a política é criada através do consentimento, que as pessoas consentem com a criação de um poder político que vai garantir a vida, a liberdade econômica e a segurança das pessoas. Essa é uma teoria famosíssima e filósofos que são defensores dessa teoria estão por trás, por exemplo, do desenvolvimento de ideias sobre direitos humanos e por aí afora. É uma teoria muito famosa, poucas pessoas questionam ela, mas ela pode ser problematizada e ela foi problematizada ao longo da história de diversas formas. Quero mostrar para vocês algumas problematizações contemporâneas dessa ideia, para ver se, com esses exemplos, a gente consegue capturar a essência do que é problematizar algo. Então, vamos lá, vejam lá na tela. Vocês estão vendo agora a foto de uma filósofa, professora de filosofia lá da Inglaterra, chamada Carol Pateman. Vamos aqui comigo para a gente entender qual é o pensamento que ela desenvolve. Ela é uma professora de filosofia, mulher, e estudando os clássicos, estudando Maquiavel, estudando Thomas Hobbes, estudando John Locke, que são os grandes pensadores por trás da teoria do contrato social, ela vai perceber uma coisa muito curiosa. Ela diz assim, pô, o contrato social
é apresentado de maneira neutra, os caras não falam, não fazem nenhuma especificação a respeito do homem e da mulher, aparentemente é algo que garante o direito de todos, mas o que a gente vê na sociedade é que a mulher é oprimida. O que a gente vê na sociedade é misoginia. Ela, então, vai produzir um estudo, volta lá na tela, chamado O Contrato Sexual. E ela vai tentar argumentar nesse livro que os pensadores clássicos não conseguiram, em seus estudos, pensar a experiência da mulher na civilização ocidental. Porque é verdade, a mulher, ao longo da história, sempre foi oprimida. E ela, através desse estudo, o contrato social, ela vai tentar problematizar algo que não foi pensado por esses pensadores clássicos. Vejam, então, como vocês têm aqui um esforço de pensamento muito intenso de uma filósofa inglesa. E isso remete, claro, à nossa realidade. A gente pode pensar aqui agora de que modos a nossa sociedade brasileira aceita, é cúmplice, por exemplo, do machismo. Olha como, a partir desse movimento, a gente pode vir aqui para a nossa realidade pensar a respeito do que acontece ao nosso redor. Um outro exemplo, ali na tela, é de um filósofo jamaicano chamado Charles Mills, que escreveu um livro muito legal, infelizmente ainda não existe traduzido em português, chamado O Contrato Racial. Vejam só, nos mesmos moldes da Carol Pateman, o Charles Mills vai argumentar que os pensadores clássicos da teoria do contrato social não conseguiram pensar a experiência do racismo. E ele, então, se propõe a pensar qual é o papel da raça e como o supremacismo branco vai operar através da filosofia clássica. O livro que está ali na tela, O Contrato Racial, é justamente o esforço de Charles Mills de problematizar a noção de contrato social. Muitas pessoas hoje, por exemplo, estão protestando com razão por causa do racismo no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, e muitas pessoas têm a ideia de que, o contrato social não está sendo cumprido. O Charles Mills vai argumentar que não se trata do contrato social não estar sendo cumprido. A sensação, a tese que o Charles Mills vai defender é de que o contrato social ele é racista desde o começo. E daí a necessidade da gente pensar como construir uma forma de fazer política que não seja racista. Então aqui, a gente também, assim como no caso da Carol Pateman, a gente pode olhar para esse fenômeno e pensar na nossa realidade. De que forma a gente pode enfrentar o racismo? Ou de que modos a nossa sociedade é cúmplice do racismo? Nós precisamos fazer essa pergunta se a gente quer problematizar esses assuntos, se a gente quer ter a esperança de achar uma resposta que, através dela, possa nascer, então, uma sociedade nova, melhor, mais livre. Isso aqui, então, queridos, foram duas experiências do que é problematizar. Não tem como a gente esperar que apareça uma fórmula perfeita do que é fazer filosofia. A gente aprende a fazer filosofia filosofando. Não existe outra forma. É igual andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta andando, caindo, levantando e assim em diante. Vamos fazer então uma pequena retomada do que a gente viu nessa aula. Tiveram 4 momentos bem específicos nela. Lá no começo, nós vimos o que é filosofia e nós tentamos definir uma característica fundamental
dela, que é a experiência da amizade. Um segundo momento, a gente pensou a experiência do espanto, enquanto origem da filosofia, segundo lá o pensamento antigo. Um terceiro momento, nós tentamos pensar a filosofia enquanto uma tentativa de problematização do mundo. A tentativa de você tirar as coisas do seu lugar comum para vê-las sobre ângulos diferentes. Finalmente, um último momento, nós tentamos ver a filosofia através de exemplos de problematização, usando a filosofia da Carol Pateman e do Charles Mills. Galera, esse esforço de problematizar o mundo não pode parar aqui nessa aula. Você pode, em casa, continuar problematizando o que é a filosofia, e não só a filosofia. Vamos parar para pensar em tudo o que a gente faz, tentem parar para pensar nas coisas que vocês estão estudando agora, tentem parar para pensar nas coisas que estão acontecendo no mundo agora. É assim que a gente faz filosofia. Não existe fórmula certa para fazer filosofia. Cada professor, cada filósofo tem o seu jeito de fazer, porque é algo que a gente aprende a fazer fazendo. É igual andar de bicicleta, é igual nadar.